Não, vambora para o vídeo. Como o Rafael no gol, a linha de 3 zagueiros é com a volta do Alan Franco, ele, Arboleda e Sabino, Ferrarese sai. Na direita, o Mike deve começar no lugar do Cédric e o Enzo na esquerda. No meio de campo, Luiz Gustavo Bobadilha e Marcos Antônio. E na frente, Luciano e talvez Lucas Moura ou o Tapia, que começou bem a partida contra o Flamengo. Talvez aí a maior dúvida. Até o Ferreirinha, que jogou muito bem, pode ser titular do ataque nesse jogo diante do Red Bull Bragantino. São Paulo tenta se aproximar do chamado G7, está a 5 pontos do Fluminense e a 6 do Botafogo. A situação está bem complicada. São Paulo talvez dependa da Copa do Brasil para ir à Libertadores. E o Bragantino, que venceu o Corinthians, é o 12º colocado, com o técnico Wagner Mancini, vai tentando se manter ali nas vagas de classificação para a Copa Sul-Americana. Para fechar minha participação, fiz uma exclusiva ontem com o André Silva. Ele está se recuperando de um problema no joelho, optou junto com o São Paulo pelo tratamento convencional e ele explicou para a gente como está sendo essa recuperação, como é que está o joelho dele e mais, falou da coincidência de 4 homens de área terem se machucado na mesma temporada. Ele, Rian Francisco, Caleri e agora o Dineno. Vamos acompanhar. O joelho tem respondido muito bem, incrivelmente bem, né, até para transmitir isso para o nosso torcedor. Então eu estou muito feliz pela minha recuperação, minha família está muito feliz, os médicos estão felizes, todo o departamento de fisioterapia do São Paulo também. Então a gente vai trabalhar para que na pré-temporada, ou um pouquinho depois da pré-temporada, eu já esteja apto para poder ajudar o tricolor. Teoricamente era mais simples, né? Você podia entrar lá, mas era Marcos Silva, o que vocês gostariam de presente de final de ano para o tricolor? Uma vaga na Liberta e uma perspectiva. Isso, exato. De uma perspectiva, estabilidade. Uma perspectiva sólida de que as coisas estão melhorando. Exato. Mas os dois estão distantes, hein? Agora, essa questão da vaga com a distância para o Fluminense, 5 pontos, o São Paulo é mais plausível manter o 8º lugar e ficar torcendo para abrir G8, né? Sim. Ricardo Graciano, existe alguma chance daquele investidor que trouxe o Ancelotti ao Brasil ser o braço direito do Casares? O Casares falou na última entrevista que conhece o cara, mas nunca tinha falado com o cara sobre o São Paulo, o Diego lá, não sei o que lá, né? Sim. Ele tá aí na Fórmula 1 também, distribuindo a camisa do São Paulo para os pilotos. Mas não. Deixa eu ir, senão Como tentar acreditar em qualquer coisa que o São Paulo do Casares diz? Ele está em descrédito, é uma administração que está em descrédito diante das coisas que aconteceram. Por exemplo. E agora tem o último ano. Por exemplo, agora essa questão dos shows versus... é o atual calcanhar de Aquiles. Shows versus jogos. Que está pegando no final desse ano, de uma forma inacreditável, né? 3 jogos como mandante na Vila Belmiro, podem ser 4. 3 já confirmados, né? O Flamengo já foi, Bragantino sábado, Juventude, possivelmente Inter. E agora para 2026, é isso, entendeu, Tironi? Seja claro, o time de futebol vai ser um detalhe, nós vamos tentar economizar para 2026 também, seja claro. Isso. Porque é isso. O Crespo foi. Se os shows do AC/DC, hoje nós estamos gravando sexta-feira, abriram os ingressos para o show do AC/DC, seria um show, não, essa banda não faria, são 3 shows, os 3 no Morumbi, com intervalo razoável entre eles, senão os caras não aguentam. Então não é que é no 3 dias seguidos, não, é intervalo mais ou menos de 4 dias entre cada show. E pegariam as datas da pré-Libertadores se o São Paulo estiver lá e as finais do Paulista, se o São Paulo estiver lá. Então, se você não tem campo para jogar, você não acredita no... Então você não vai investir no time. Nós vamos fazer um campeonato 2026 só para não cair, vamos fazer preço módico para o torcedor e beleza. Então é isso, né? Mas é uma piada que e a tentativa do Casares de justificar os shows em 2025 já tem em fevereiro de 2006 o mesmo problema. Sim, né? Matheus Santos, tem perspectivas. É o São Paulo que vai para a Libertadores ou é o Flusão do Zubeldia? Putz, a tabela do Fluminense é mais difícil, só que o Fluminense tem 5 pontos de diferença, né? Em 6 rodadas. E o São Paulo joga com o Fluminense para descontar essa diferença no Rio. Teria que vencer o Fluminense no Rio. Acho que o São Paulo, Tironi, acho que a prioridade agora é não cair de posição. Isso. Sustentar pelo menos o 8º. Levando em consideração que ou o Cruzeiro ou o Fluminense podem ganhar a Copa do Brasil, e aí seria G8. O Palmeiras teve que economizar na chegada do Abel, porque ele gastou demais antes, ele rapelou o mercado. Quando o Abel chegou, o Palmeiras já tinha um dos maiores elencos do país, com jogadores subaproveitados, e o trabalho dele foi excelente, porque ele aproveitou esses caras encostados. O São Paulo não tinha elenco algum. O São Paulo tinha o Daniel Alves entrando em litígio
com o time, né? Então, era isso mesmo? Eu não lembrava exatamente. O Crespo chegou a trabalhar com o Daniel Alves no Paulista, o Daniel Alves foi campeão. O Daniel jogou o primeiro jogo no Allianz Parque, se machucou no primeiro tempo, e aí entrou o Igor Gomes. O Crespo trabalhou com o Daniel Alves, botou o Daniel Alves na lateral, que ele não queria. Mas 2 meses depois do Paulista, o Daniel Alves fugiu para a seleção e não voltou mais. E botou o São Paulo no pau. Então, eram realidades diferentes. O Orsini é muito preciso. O São Paulo já estava num ciclo vicioso e o Palmeiras já estava num círculo virtuoso e teve um ajuste no momento da chegada do Abel. São coisas incomparáveis. E o que é também importante diagnosticar é que o Palmeiras, a diferença aumentou depois que o Abel chegou, sem dúvida alguma. Em todos os aspectos. A ponto do Palmeiras hoje ser o clube com maior capacidade de investimento no Brasil. Foi o clube que mais gastou. O Abel, ele não precisa ficar acabrunhado de ser o protagonista, de ser o mais rico. Ele já conseguiu transformar o time dele no melhor. Essa era uma muleta que ele usava muitas vezes quando perdia para alguém. Ah, o outro gasta mais, o Flamengo é não sei o que lá. Não existe mais isso, o Palmeiras é quem mais gasta. Quem tem os melhores jogadores. E não tem problema algum. Em campo, ele é o melhor. Né? Então, essa é a circunstância. E eu acho que simplesmente o Crespo fez foi desnudar a atual situação do São Paulo. Que depois de 5 anos ele voltou e está no mesmo lugar, patinando no mesmo lugar. Né? Os problemas do São Paulo são esses problemas que a gente tem discutido aqui. O São Paulo, agora numa tentativa de estancar a hemorragia, não conseguiu caminhar. E o Crespo simplesmente fez um raio-x do time em relação... Porque o torcedor do São Paulo, ele... Qual que é a resposta que ele quer? Quando nós vamos poder, de novo, disputar um campeonato de pontos corridos, ou os principais campeonatos com Flamengo e Palmeiras? A não ser numa Copa do Brasil eventual, que aconteceu, o São Paulo ganhou dos dois. Quando? O Crespo falou, vai demorar. É isso que ele falou, vai demorar. E vai demorar cada vez mais se o São Paulo não se acertar. É o que nós estamos falando aqui. Então, eu acho que a comparação é a do vinho do Abel. A comparação entre os dois, talvez o Abel ganhasse a mesma coisa que o Crespo. Como é educado, chamou o Crespo para o jantar e cedeu o vinho para ele. Mas as condições para quem fosse contratado no Palmeiras à época já eram muito melhores do que para quem foi contratado para o São Paulo à época. Isso não vai ficando fora, mas nós temos o Alisson e temos o Marcos Antônio. O Marcos Antônio é titular desse time. Então vai entrar aí, não tem nem que titubear. Vai para o jogo. É um bom meio-campo, Luiz Gustavo, Marcos Antônio e Bobadilha. Eu acho só que o São Paulo perde em pegada. O Luiz Gustavo não tem a mesma vitalidade do Pablo Maia. Mas é o Bragantino, né? É o Bragantino em casa, então o Bragantino faz uma campanha muito irregular. É um time que tem um meio-campo que não é tão forte como o meio-campo do Flamengo. Então acho que é possível o São Paulo ir com esse trio aí. Sabendo, claro, que nós temos o retorno do Enzo Dias, que é um ótimo marcador, e temos os 3 zagueiros também. E lá na frente, hein? Pois é, né? Uma nova formação, né? Se fez aí com o Luciano e Tapia, marcando... Olha, e aliás, o pessoal fala, mas o Tapia foi quem impressionou lá, atazanou a vida dos flamenguistas lá na pressão de bola, a bola desvia nele e vai parar no pé do Luciano. Então veja como esse jogador... mesmo não marcando, ele tem sido fundamental. E o Luciano nem se fala, né? Artilheiro do Tricolor na temporada, mais uma vez sendo protagonista no São Paulo. Vai ser essa dupla mesmo contra o Braga ou vai ter alteração, Alex? Acredito que teremos o retorno de Lucas Moura. Vamos ter o retorno aí da dupla Lulu, né, que foi a dupla contra dupla Lulu é bom, hein? Dupla Lulu. Legal, gostei. O Tapia vem de jogos consecutivos também, né? E aí o Lucas foi poupado aí por uma questão de controle de carga e tudo, aí contra o Bragantino a expectativa é dele voltar a jogar os 65, 70 minutos, e aí o Tapia ser a opção de segundo tempo. Então, até na visão da comissão técnica, essa dupla mais móvel, né, contra adversários que tem uma saída de jogo, como o Bahia, o Bragantino, que tentam sair de trás, mais que agora o Bragantino até trocou o técnico, que é o Mancini. Peraí. Maurício sabe como é que vai começar a coletiva do Bragantino. Como é que começa, Maurício? Boa noite a todos! Sério, é a melhor imitação de Wagner Mancini que eu já vi na vida. Parabéns, Maurício. Parabéns, Maurício Barros, parabéns. Mas vamos com a dupla Luciano e Lucas no ataque. Então, as alterações aí do último jogo para essa partida aí, vamos... tem uma possibilidade, tá? Eu recebi mais cedo que o Rodriguinho tentaria fazer os trabalhos com bola hoje
e que caso fosse respondesse bem aos treinamentos com bola, ele poderia voltar, mas ainda é tratado como dúvida, pode ser um retorno pelo menos no banco de reservas para amanhã. A maneira mais polida possível do Crespo, né? Não foi uma irritação de sair gritando, brigando, não, mas ele mostrou essa irritação e a diretoria admitiu essa falta de modernização, ou que precisa fazer mais ainda para modernizar as situações que já tem lá no DM, e também isso também vai impactar o elenco para diminuir um pouco da média de idade dos jogadores para a próxima temporada, tudo porque o São Paulo entende que o time precisa ser, além de mais físico e intenso na próxima temporada, precisa também diminuir drasticamente essas questões das lesões que tem assolado o clube nessa temporada. Boa. Maurício, o que dizer a respeito disso, né? O São Paulo tem, até o Crespo falou também na coletiva, né? Falando, pô, vocês sabiam que eu tinha 2 jogadores a menos no banco e eu não posso tirar os jogadores da base, né, do Sub-20, porque eles estão disputando, estão nas finais aí da Copa do Brasil e do Paulistão. Então, realmente, tá faltando jogador para sentar no banco, Maurício. A situação tá grave, não só no banco, né, para jogar e para sentar no banco.